Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 148 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, da sua caixinha de som, do seu carro, ou principalmente, eu espero, de coração, que seja de dentro da sua casa, de dentro do seu coração. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana de podcast. Hoje, o aguardadíssimo, acho que o episódio mais aguardado do ano, a avaliação da nossa classe de draft para 2020. Vamos comentar cada uma das escolhas que o Pittsburgh Steelers fez nesse ano. E é óbvio que não serei eu exclusivamente que vou ter esse prazer de fazer esses comentários. Temos a presença de Germano Coutinho nesse podcast. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. E boa noite para todos os ouvintes, ou bom dia, boa tarde, independente do horário que vocês vão estar escutando esse podcast. É isso aí, vamos comentar as 6 escolhas de draft dos Steelers. Algumas mais manjadas, outras que foram mais surpresa, mas enfim, vamos embora. Germano, sem justificativas, porque isso vai ser o tema do podcast, eu quero que você já abra esse programa com uma nota para o draft dos Steelers, só pro cara ficar com raiva e desligar agora. Rapaz, é bom assim, quando não é combinado. Isso. Nota 7,5. 7,5, muito bem. O nosso outro analista, chefe, que faz o melhor acompanhamento do Pittsburgh Steelers nesse país inteiro, Carlos Rezende, muito boa noite. Cumprimente os nossos amigos ouvintes e já dê a sua nota pro draft dos Steelers também. Satisfação enorme estar aqui com os amigos para estar gravando esse episódio bem gostoso sobre o draft de 2020. Eu gostaria de tentar o título que você citou, Danilo, mas ainda preciso me esforçar um pouco mais. Podemos falar seguramente que você é o melhor apresentador e rosto do Brasil e Germano Coutinho é o melhor de todo o Brasil. Eu me inspiro em vocês dois para poder ter tamanho prestígio em meio cenário dos Steelers no Brasil. E, como o Germano muito bem falou, essa é uma pergunta que não estava na pauta, o Danilo soltou a bomba agora e saiu correndo para a gente já dar a nota do draft dos Steelers. O Germano deu 7,5, eu gostei, vou dar minhas reações ao longo do programa, então eu vou dar uma nota 8,5. Muito bem, rapaz, eu gosto que as pessoas no Brasil já têm o espírito de apuração de escola de samba no sangue, então quando elas começam a ouvir qualquer palavra que não comece com D de 10, o sangue já ferve. Fica, meu Deus, que absurdo. Mas vamos ouvir as razões para esses comentários na sequência. Mas a minha nota para os Steelers, eu vou ficar com uma nota 6,5. Tá? Tô um pouco mais pessimista do que vocês. Mas vamos comentar esse negócio aqui. Então vamos fazer tal qual o nosso mock draft, de trás para frente. A gente vai começar citando, exatamente, ouvinte, aquilo que você adora, Undrafted Free Agents. É o nosso primeiro bloco desse programa. O Steelers disse que não ia fazer uma quantidade grande de movimentações nesse sentido, mas acabou contratando os mesmos 10. Toda vez é o que o time contrata. Então, o fullback Spencer Nee de Auburn, o guard Christian Montano de Tulane, o defensive back Trajan Bandy de Miami, Flórida, o defensive back também James Pierre de Florida Atlantic, linebacker James Lockhart de Baylor, também linebacker Leo Lewis de Mississippi State, outro linebacker John Hilson de Southern California, defensive end Josiah Courtney de Mississippi, defensive end Calvin Taylor de Kentucky e o punter Corliss Waitman, que belo nome, rapaz, de South Alabama / Mississippi State. Ou seja, o jogador teve em 2 universidades. Se tem algum destaque, a gente começa a farra. Só a curiosidade que o James Lockhart é um grande fã de Dragon Ball. Eu já fui dar uma stalkeada no perfil dele no Twitter. Está bem grande lá. Então teremos mais um entusiasta de animes chegando no nosso roster. Esse ano não tem nenhum fã-clube já pré-montado não, né? Não, tem não. Eu, na verdade, tenho um favorito, mas não é undrafted. É um cara que foi contratado da XFL. Tudo bem. Justa XFL, que inclusive foi o motivo que Kevin Colbert deu para não se aprofundar na classe de undrafted free agents, o que, de novo, acabou acontecendo de qualquer forma. Então vamos partir pela nossa escolha de 7ª rodada, o defensive tackle Carlos Davis de Nebraska. O que vocês viram desse jogador? Qual é o perfil que ele traz para os Steelers e se está dentro do que a gente esperava? Ótima pergunta. Vou deixar a chefia começar.
Afinal de contas, hierarquia é hierarquia. Então vá-se embora, meu filho. Vá-se embora, Ricardo. Quando a gente estava fazendo nosso mock draft ao vivo, e que eventualmente virou o episódio do podcast passado, eu comentei que na 7ª rodada no final do draft, você tem que ficar atento a jogadores com características atléticas que chamem muita atenção. E foi isso que eu justifiquei a minha escolha no Turner Mills, que tem uma tape horrível, e o Raiders homenageou o Al Davis e pegou ele muito mais alto do que eu imaginava. O cara é realmente muito, muito ágil, muito rápido. O Raiders foi lá e pegou ele bem cedo. O Carlos Davis, ele chama atenção pelo seu tamanho e pela velocidade com que consegue correr. Porque no Combine ele correu 4.82 segundos. Isso para um defensive tackle é um número um pouco absurdo. Então a gente procura pegar esses números mais isolados para ver o que a gente consegue fazer no training camp, na pré-temporada, se isso se transforma por alguma razão em algum tipo de impulsão, se ele consegue botar algum tipo de força, se ele consegue, por alguma razão, ter algum tipo de destaque no special team, bloqueando no chute, na linha. É isso, assim, o Davis é um projeto, é uma aposta, é isso que você tem que ter em mente quando você está escolhendo alguém na 7ª rodada. Tem situações que você vai ver jogadores que podem até ser, e é muito difícil a gente nivelar isso no final do draft, tecnicamente melhores, mas talvez não tenha um atleticismo, não seja a aposta que você queira fazer. E o Carlos Davis é tipicamente esse jogador. Então, vamos ver o que é que ele vai nos agregar. Querendo ou não, uma competição para o Big Dan McCullers, que eu estava rezando para ver pelo menos um nome no draft para estar competindo com ele, e a gente tem. Se vai ser a altura, só o tempo dirá. Mas em termos de gameplay, em termos de jogo, nada que realmente chame atenção. Vamos focar nessas intangibilidades que o Carlos Davis traz pra gente. Realmente, o Carlos Davis ele teve um tempo espetacular para a posição dele no 4-yard dash, como o Ricardo falou. É um cara que tem um background, digamos assim, ele tem um passado de atletismo, ou seja, de corridas, enfim. Inclusive, ele participava da equipe de atletismo da faculdade dele, de Nebraska. Tanto ele como o irmão gêmeo dele, que é o Khalil Davis, ambos jogavam na linha defensiva de Nebraska. E o engraçado é que o Carlos Davis ele é um pouco mais rechochundinho, ele é um pouco mais gordinho que o irmão. O irmão parece ser um pouco mais esbelto, até engraçado. Germano, você criou as categorias, você precisa encaixar eles agora. Os ouvintes estão aguardando. Qual é a categoria do cara? Ele é parrudo, gordinho, ele é troncado? Você precisa dizer. Não, nenhuma das três, porque ele é rechonchudinho. Rechonchudinho, Exatamente, é uma nova categoria. Rechonchudinho é aquele cara que ele é... que você nota que ele não é exatamente gordo, que ele não é aquele cara que tem uma barrigona e tal. É um cara que você nota que ele é um pouco atlético, só que ele é redondo. Ele tem bochecha, ele... enfim, tem essas feições mais redondinhas, mais rechonchudinhas, entendeu? Entendi. Começa a me identificar, inclusive. Enfim, vamos lá. Pro jogador em si. Como o Ricardo falou, ele é um cara que correu muito bem no 4-yard dash, o que é maravilhoso, caso ele tivesse que correr 40 jardas toda jogada. Mas, infelizmente, esse não é o caso. Porque eu não vi na tape dele esse atleticismo se mostrando, sendo muito sincero. Ele é um cara que tem já 24 anos, ele é um 5th-year senior, ou seja, ficou 5 anos na universidade, sendo o primeiro de redshirt, que é aquele ano que a pessoa não joga, que apenas fica aprendendo o playbook, enfim. Ele atuou em 48 jogos no college, e desses 48 foram 36 como titular. Ele teve 9 sacks e meio na carreira, sendo 4 em 2019, e 14 tackles para perda de jardas, sendo 4.5 na outra temporada. O que me chamou a atenção é que ele possui um tamanho parecido com o do Hargrave, sendo que ele não tem a mesma bunda. Isso aí é fato. A bunda do Hargrave era uma característica que chamava bastante a atenção. O Carlos Davis não tem a mesma bunda do Hargrave, ou seja, ele não tem a parte inferior do corpo, os membros
inferiores estão avantajados, digamos assim. E eu vejo uma projeção dele, uma melhor projeção dele para um DT de 4-3, que é aquele cara que a principal função talvez não a principal, mas o que se espera mais dele é o pass rush, em vez de atuar contra double teams, contra o jogo terrestre, enfim. Eu acredito que ele seria melhor utilizado como um DT de 4-3. Inclusive, sobre essa questão de double teams, na tape dele contra o Wisconsin em 2018, ele leva um pau. Tudo bem que o Wisconsin é uma universidade famosa pela linha ofensiva e pelo jogo terrestre. Entre ano e sai ano, uma das melhores linhas ofensivas do país. Mas foi impressionante o quanto ele levou um pau. Impressionante. Ele realmente não foi bem contra o Wisconsin, segurar a posição dele contra o double team, e por essas razões eu acho que a melhor projeção dele não seria como nose tackle, e sim como um defensive tackle, one tech ou algo do gênero. Aquele cara que pode segurar um double team quando, se for preciso, pode tentar segurar na verdade, mas que não é a especialidade dele. E isso me chama bastante atenção, porque eu não sei se vocês concordam, mas eu, antes do draft começar, eu tinha a impressão, uma clara impressão na verdade, que a gente ia atrás de um nose tackle mesmo, aquele cara que a função dele é parar o jogo terrestre ali no meio, é segurar dois jogadores e permitir que os linebackers, que os defensive ends consigam ir atrás do quarterback, mas isso não aconteceu. Eu não sei se por falta de oportunidade, porque a gente teve poucas escolhas esse ano, ou se realmente foi uma escolha da equipe procurar um cara mais de pass rush mesmo, um cara que talvez não tenha tanto potencial assim no jogo terrestre, mas que possa desenvolver um pass rush um pouco mais interessante. Então, é como o Ricardo também falou, 7ª rodada, a gente não deve esperar muita coisa, é um cara que tem grandes chances de ser cortado, tá? Contando com ele, a gente tem, pelas minhas contas, atualmente 6 defensive tackles brigando por possivelmente 2 ou 3 vagas no elenco final, então não se surpreenda se o Carlos Davis simplesmente não jogar em 2020, que ele seja cortado, que vá para o practice squad, enfim. Mas é isso. E outra coisa, como eu falei, ele tem um gêmeo que jogou com ele lá em Nebraska, e o gêmeo dele saiu na 6ª rodada para Tampa Bay, e na minha opinião é um prospect melhor, até porque, como eu falei, ele é mais magro, ele é mais esbelto, digamos assim, e funciona melhor como um three tech, que é uma posição que o Carlos Davis também deve jogar. O ideal para mim seria um one tech ou three tech para ele, ou seja, DT de 4-3. Tá, aí fica a pergunta aqui para vocês. A Isaiah Buggs tem qual dos dois perfis? O perfil de nose tackle ou o perfil de pass rush? Eu vejo o Isaiah Buggs como um pass rush. Eu acho que o Isaiah Buggs ele tem tudo para se desenvolver muito nessa temporada. Ele já teve um certo destaque na pré-temporada passada, e quando ele esteve em campo, em alguns snaps, pouquíssimos snaps na temporada regular, ele já se mostrou muito bem. Eu acho que o Isaiah Buggs é um bold prediction desde já, lock no roster final dessa temporada. Acho que a briga do Carlos Davis vai ser com o McCullers. Eu fui puxar rapidamente só a entrevista do Kevin Colbert sobre o Carlos Davis, e o Colbert tem ele como um nose tackle 3-4. Eu concordo com o Germano, que eu também não tenho essa visão dele. Teria que dar uma analisada um pouco melhor do que foi que o Colbert viu ele nessa posição, que a gente pode não ter visto. Provavelmente ele viu, tem um olho muito mais apurado que o nosso. Mas eu não vejo o Carlos Davis, a não ser que se surpreenda muito no special team, ele ficando no roster final. Acho que o Isaiah Buggs vai fácil contra ele. Com todo o respeito do mundo ao Kevin Colbert, eu também concordo com o Ricardo ao não ver o Carlos Davis como nose tackle. Eu não vejo. Eu não acho que ele tenha tamanho para isso. Eu não acho que no college ele tenha atuado como nose tackle. Enfim, eu não vejo os traits que a gente procura no nose tackle. Eu simplesmente não vejo. E quanto à sua pergunta, Danilo, eu concordo também com o Ricardo. O Isaiah Buggs, para mim, é mais pass rusher do que run stuffer. Então, ele vai muito melhor indo atrás do quarterback do que no jogo terrestre. E, por eu ter dito isso, eu até decidi comentar isso anteriormente. Do jeito que as coisas estão, eu acredito que o Dan McCullers também já esteja garantido, porque dentre os jogadores que a gente tem disponíveis, ele é o único cara que, na minha visão, eu consigo apontar e falar: esse cara é nose tackle. Todos os outros se enquadram mais como um defensive tackle mais penetrador, um cara que tem como principal função ir atrás do quarterback adversário. E pelo que a gente conhece dos Steelers, eu acredito que eles pelo menos vão querer manter um verdadeiro nose tackle no elenco, que no caso seria o Dan McCullers. Meu pai, lá vamos para mais um ano nesta Posso te deixar celeuma. um pouco feliz, Danilo?
Me diga que você tem um nose tackle para competir com ele entre os contratados fora do draft. Não, mas é o seguinte, o Dan McCullers, ele sempre conquista vaga nos jogos de pré-temporada. Por quê? Botam o Dan McCullers contra caras contra a terceira linha ofensiva do outro time. Aí é fácil pra ele, porque ele é um cara monstruoso, muito grande, tem força pelo tamanho, enfim. Ele sempre destrói nessas situações e sempre fica no roster final, na minha opinião, por causa disso. E essa temporada, em razão do coronavírus, em razão disso tudo, é possível que a gente nem tenha jogos de pré-temporada. Então talvez ele não tenha essa mamata de sempre de poder se destacar contra esses caras. Então, talvez essa disputa esteja um pouco mais aberta em relação a isso, mas de novo, eu acredito que por uma questão de peças no elenco, de ter um cara específico para aquela posição, de ter um cara que pode ajudar em goal line, enfim, eu acho que o DeMarcus acaba ficando. Mas tem essa coisa de que ele não vai poder ter as apresentações dele, provavelmente, nos jogos de pré-temporada, que geralmente são que garantem ele no roster final. Maravilha, então vamos seguindo. Nossa escolha de sexta rodada, número 198, veio para o safety Antoine Brooks Jr., jogador da Universidade de Maryland. Por ser de Maryland, claro que um dos ídolos no esporte que ele cita é Sean Taylor. O que é que vocês acham dessa escolha, desse jogador? Olha, safety só no nome, viu? Só no depth chart lá de Maryland, porque ele não era safety. ele era um cara que ele atuava em inúmeras posições. Atuava de corner, atuava de safety, atuava de linebacker, atuava indo em blitz, teve até snap que eu vi dele atuando como edge, basicamente, como outside linebacker. Enfim, é um cara que atuou, acho que das três fases da defesa, que são linha defensiva, linebackers e secundária, ele só faltou atuar na linha defensiva, porque de linebacker e de DB ele atuou lá em Maryland. Então, safety eu acho que só de nome mesmo. Enfim, é um cara de 23 anos, um cara senior, ou seja, tem 4 anos de experiência no college. Ele atuou em 42 jogos, sendo 35 como titular. Inclusive, ele aceitou uma bolsa de estudos para Maryland como linebacker. E apenas no segundo ano dele é que ele foi movido, digamos assim, empurraram ele para a posição de safety / cornerback, o famoso defensive back, né? É um jogador muito interessante, tá? Eu realmente acho ele muito interessante para sub-packages da defesa. Quando a gente vê em nickel, em dime, enfim, quando a gente precisar uma situação mais clara de passe, digamos assim, ele pode muito bem ficar no lugar do Vince Williams, por exemplo, ao lado do Devin Bush ali como um pseudo linebacker. Eu vejo ele cumprindo essa função tranquilamente, até porque ele tem experiência nisso. Ele teve uma produção bastante consistente no college, só que assim, ele não demonstra ser excepcional em nenhuma área, tanto que ele caiu para a sexta rodada. Se ele fosse excepcional em alguma área, com certeza ele teria saído antes. Então assim, é um ótimo nome na minha visão para compor o elenco e acho que é só isso. Eu não acho que ele seja muito confortável e confiável, principalmente na marcação homem a homem. Talvez seja esse um aspecto do jogo dele que ele precise melhorar. Mas enfim, é um cara sólido em tudo, que não é excepcional em nada e que para compor elenco, para mim, é um ótimo nome. Ele entra forte na briga pro roster final, sendo muito sincero, até porque a gente não tem muitos nomes para safety. A gente tem o Minka, tem o Terrell Edmonds, que são os dois titulares, tem o Dangerfield, que é aquele reserva que sempre tá lá, que joga special teams, enfim, que se dedica, e a quarta vaga a gente não tem. Era do Ken Kelly na temporada passada, tem o Marcus Allen, que foi uma escolha de draft, acho que 2018 ou 2017, não lembro mais, enfim, que também nunca deu muito certo, de Penn State, e que, acredito eu, foi escolhido para uma função nesses parâmetros, já que ele tem tamanho do linebacker também, 6'2", 1,88, enfim, mas que nunca deu muito certo. Então, o Antoine Brooks Jr., na minha opinião, e também pelo que ouvi o Tomlin falando, que já observava ele há 2 anos, ele acho que larga bem na frente de conquistar uma vaga no roster final. Eu concordo com o final que você falou, Germano, sobre ele já tá saindo na frente para um roster final. Eu acho que ele tem todas as condições para, de fato, garantir uma vaga no 53, tanto pela necessidade da equipe em reforçar o depth de safety, como também a gente está procurando esse jogador mais híbrido, linebacker / safety. Essa foi a expressão que mais foi veiculada entre a mídia de Pittsburgh no terceiro dia do draft. Kevin Colbert, anteriormente, em entrevista, já tinha despertado totalmente esse desejo. E eu imagino que ele estivesse no Antoine Brooks, esse nome já, essa pessoa muito bem formada, esse protótipo de jogador muito bem formado.
Como o Germano bem falou, ele realmente chegou como linebacker em Maryland. Eu vi vídeos dele em 2018, eu fui ver dados ao final do jogo de como é que ele foi, e ele estava no depth de linebacker. O Pro Football Focus classificava ele como linebacker. E a curiosidade é que o Germano falou que ele tem snap de edge. De fato, ele tem um bend maravilhoso. Ele tem um bend maravilhoso. Se fosse maior, seria um outside linebacker, talvez de certo sucesso na NFL, mas a gente obviamente não vai ver essa invenção aqui. Oi. O bend dele é melhor que o do Jarvinho? É uma comparação bem complicada, né? Porque o que não é melhor que o bend de Jarvin Jones? O que não é melhor? Tem que ser algo mais. Sei lá, eu também não quero botar o coitado do primeiro de rookie que não sabe fazer bend nem nada. O Brooks, ele tem um bend muito bom, tem snap dele, enfim, que ele consegue fazer isso muito bem. Eu gosto da pick do Brooks também, porque ele é um short tackle. Ele é aquele cara que raramente perde tackle. Então, juntando as 5 principais conferências de futebol americano universitário, o Brooks ele é o único jogador que teve mais de 100 tackles e perdeu menos de 10 tackles. Então, ele realmente consegue fechar a jogada, jogando contra grandes universidades e principalmente na Big Ten, que é a conferência onde ele joga em Maryland, o pessoal tem um estilo de corrida que lembra um pouco a AFC Norte, porque é tudo muito truncado. E o Brooks sempre foi muito seguro jogando no tackle. E, ainda segundo o Pro Football Focus, ele é o melhor safety defendendo contra o jogo terrestre no futebol americano universitário. Sei que a gente usa o Pro Football Focus para umas coisas, procura usar ele para justificar coisa boa e fica cego para coisa ruim e vice-versa. Algo nele destaca e a gente consegue ver isso reproduzido muito bem na tape. O que muita gente se preocupa nele, e eu vi algumas perguntas bem rapidamente no Twitter sobre isso, é a velocidade do jogador para ele ser safety. Não acho que o Brooks ele vai jogar atrás, não. Ele vai jogar dentro do box, no mesmo estilo do Mark Barron. O Mark Barron mais jovem, com muito mais vontade também, obviamente. Então, ele vai jogar bem compacto. Não acho que ele vai ver muitos snaps dele tendo que correr atrás. Eventualmente vai ter algum snap onde ele vai precisar fazer isso, mas não vai ser realmente o foco dele. Foi essa decisão que o Steelers quis seguir. São muitos packages que a defesa utiliza e que necessita desse terceiro homem na secundária, podemos dizer. A gente meio que tentou, não necessariamente fazer isso com o Mac Barron, exatamente o terceiro homem na secundária, porque o Mac Barron ficava muito dentro do box, mas quando o Mark Barron chegou, era essa a expectativa. E agora com o Brooks, escolheram um jogador que vai se encaixar. Agora, se vai dar liga logo de cara, não sei, pode ser que dê. Eu não botaria muita fé nisso, mas eu gostei. Eu gostei da pick, eu gostei. E quando eu falo que ele não vai dar liga de imediata, ele tem um impacto grande logo no primeiro ano. Não tratar o cara, levar o cara lá nas alturas. Não é isso. O cara vai ter um ano de rookie, vai ter seus erros, como qualquer outro rookie vai ter. Mas, dentro da proposta do que o Steelers queria, eu gostei. Gostei mesmo dessa pick. Tá, uma vez que Antoine Brooks tem esse perfil muito mais de jogar dentro do box, nesse híbrido safety linebacker, que vocês lembraram muito bem que era a função de Mark Barron. Na nossa equipe, em função de inside linebackers, a gente, claro, já tem Devin Bush e Vince Williams como 2 titulares, a não ser desempenhos excepcionais para tirar esses 2 dessa posição. E a profundidade é meio fraquinha. Você tem Ulysses Gilbert, que foi uma escolha de 6ª rodada também, né, no ano passado, e jogadores bem fundo de roster, special teams, como Robert Spillane, Christian Kuntz. Vocês já encaixariam Brooks como essa posição número 3, número 4, que era de oficialmente Mark Barron, seria de Mark Barron se ele continuasse no Steelers? Ou
é alguma coisa diferente, deve ter alguém na frente dele. Eu diria que um dos grandes vencedores desse draft acabou sendo o nosso queridíssimo Ulysses Gilbert, o terceiro. Pelo fato de não ter vindo uma competição um pouco mais à altura de um autêntico inside linebacker como o Evan Weaver, que existia muita expectativa dos Steelers poder vir a selecionar no terceiro dia e decidir optando pelo Brooks. Então, imagino que a confiança no Ulysses Gilbert esteja grande e também a confiança que o Robert Spillane passou no ano passado. A gente não lembra muito do Robert Spillane na defesa, ele realmente não teve uma boa atuação na pré-temporada. O Robert Spillane chegou no meio da pré-temporada passada, se não me engano, e jogou bem, mas o Robert Spillane ele foi muito, mas muito bem no Special Teams. Foi um dos melhores jogadores, assim, que a gente não percebe muito, mas os números dizem isso. Teve momentos na temporada passada, quando ele tinha apenas uma série de 5 jogos atuando no Special Teams, que ele já era o terceiro em tackles na equipe, atuando nas unidades de retorno. Ele já era um dos 10 melhores jogadores com mais tackles no Special Teams, 5 jogos. E foi o período no final da temporada. Então já tinha gente no início, na primeira para segunda metade da temporada, com números já acumulados de jogadas. E o Spillane conseguiu aparecer muito bem na unidade. Eu sei que muita gente, eu também, por alguns momentos, também gostaria muito de ter um inside linebacker, mas o coaching staff aparentemente confia muito no Robert Spillane para estar desenvolvendo essa função que era do Tyler Matakevich, de ser esse tackle machine dentro da unidade. Então, dito isto, a escolha do Brooks faz ainda mais sentido, e eu imagino sim, Danilo, ele pode vir ser já ocupar o lugar do imediato do McMarron como quarto, talvez como terceiro linebacker, dependendo de como ele se desenvolva, talvez, não sei, tem potencial para isso, mas eu não acho que a gente deva se preocupar tanto com o depth de inside linebacker como a gente estava, necessariamente. Acho que a gente está tranquilo nessa posição com o Ulysses Gilbert e o Robert Spillane. E outra coisa, a gente tem que lembrar que nessa temporada o roster final vai aumentar de 53 para 55 jogadores, o que abre 2 posições que a gente não tinha, 2 espaços no roster final que a gente não tinha. E uma das posições que sai na frente para ganhar esse espaço extra é justamente a posição de linebacker. E quando eu falo linebacker, eu quero dizer tanto inside como outside, porque na minha visão, pelo menos, eu acho que a equipe vai uma dessas vagas novas vai botar alguém que possa talvez desempenhar as 2 funções, quebrando um galho, enfim. Então o Antoine Brooks, na minha opinião, também sai na frente por essa questão. Por ele ter a experiência de atuar nas 2 posições, em último caso a gente sabe que a vaga no roster final geralmente fica para o cara que é mais versátil. E eu não vejo ninguém no elenco hoje que seja mais versátil que o Antoine Brooks Jr., viu? A nossa escolha de 5ª rodada nós não temos por conta da troca com o Seattle pelo Nick Vannett, tá? Que inclusive nem faz parte mais dos Steelers, já está no Denver Broncos, então vamos pular para a 4ª rodada. Na escolha 135, o Steelers selecionou o guard Kevin Dotson de Louisiana, e aí já vem, claro, as preocupações com profundidade, briga pelo elenco e se é realmente o nível de guard que a gente estava esperando. A escolha não me surpreendeu, porque desde o final do segundo dia, as informações vindas lá de Pittsburgh, inclusive até o Ricardo mesmo postou isso no QG, era de que a expectativa seria de que escolhêssemos um defensive tackle e, já que tínhamos 2 escolhas, um jogador ali do meio da linha, um guard / center. Então, a escolha do Dotson não me surpreendeu. É um jogador que eu não tinha assistido tapes, para ser muito sincero. Eu vi que a gente tinha conversado com ele, mas eu não havia assistido tape, porque eu achei que iríamos escolher um cara mais abaixo ali para 6ª, 7ª rodada, então eu não vi tape dele. Mas depois que eu assisti, eu fiquei bem, não digo feliz exatamente, mas eu gostei bastante do que eu vi. Ele é um cara que
atuou na segunda divisão do futebol americano universitário, na FBS, é uma espécie de segunda divisão. Um cara que tem 24 anos, ou melhor, vai ter 24 anos durante a temporada. É um 50-year senior, ou seja, 5 anos de experiência no college, sendo um deles de redshirt. Uma coisa que chama muita atenção é que ele atuou em 53 jogos, dos quais 52 foram como titular, ou seja, desde a primeira temporada dele jogando, de redshirt rookie, vamos dizer assim, é o freshman, na verdade, que é o termo que se utiliza, redshirt freshman, ele só não atua como titular em um jogo. Então, basicamente, no segundo jogo dele, ele já assumiu a titularidade e daí pra frente não largou. É um atleta, como a gente pode ver, durável. Ele nunca se lesionou, pelo menos nunca teve uma lesão séria, a ponto de fazê-lo perder um jogo na carreira universitária. É um cara que foi eleito para o time da temporada, não só da FBS, mas de todo o futebol americano universitário. Ou seja, estava disputando com caras de LSU, de Wisconsin, de Alabama, enfim, disputando com todos os times de todos os níveis do futebol americano universitário, e ele foi escolhido como guarda. Então isso aí mostra que ele realmente teve uma temporada muito boa e que estava chamando a atenção. O problema é que, como ele jogava em uma competição, contra uma competição teoricamente mais fraca, a gente fica com certas dúvidas quanto a isso. Se contra uma competição melhor, que a NFL é estupidamente melhor, ele vai ter o mesmo desempenho. Um pouco disso foi respondido no East-West Shrine Bowl, que é um jogo, um bowl game universitário, tá? Onde pega-se vários jogadores para jogar e para, enfim, como se fosse uma entrevista de emprego ao vivo para os times. Então eles jogam. Dotson foi titular na linha ofensiva. Não lembro se ele era do leste ou do oeste agora, enfim, mas ele foi titular em um dos dois times. Enfrentou jogadores de primeira linha. Foi bem, então isso aí já ajuda um pouco a entender que ele tem a capacidade, tem o potencial de sim, não ter muita dificuldade com essa mudança de qualidade dos oponentes, digamos assim. Características boas dele, os prós, é que ele parece ter muita força física. Uma questão também que, assim, um contra que falam dele é que ele não tem muita mobilidade em espaço, mas sendo muito sincero, na tape que eu vi, eu achei ele pelo menos adequado em espaço, tá? Ele não é um David DeCastro da vida, claro, mas eu achei ele adequado, pelo menos pro nível de competição que ele tinha, ele estava sendo bem adequado. Ele inclusive fazia pull em algumas jogadas que a gente não deve esperar assistir isso em Pittsburgh, caso ele venha a ser titular. Então, assim, é um cara de potencial, um cara que estava chamando bastante atenção. E, assim, o nosso antigo titular, que era o Raymond Foster, que se aposentou, ele também não era nenhum primor atlético, tá? A gente sabe disso, a gente sabe que, talvez da linha ofensiva, ele era o cara menos atlético. Então, se a gente jogou com um jogador desse naipe durante vários e vários anos, e a gente pode fazer inúmeras comparações do Foster com o Dotson em questões de durabilidade, em questões de força física, em questões de estilo de jogo. Então eu acho que o Dotson vem para ser sim o titular. Claro, vai existir uma disputa, mas eu acho que na cabeça do coaching staff, a escolha do Dotson significa que ele vai também largar muito na frente para conquistar essa titularidade. Eu olho pro Dotson e eu vejo realmente o Ramon Foster. O Ramon Foster é mais novo, mais jovial, mas é o que eu vejo, sinceramente. Eu gostei da pique do Dotson. Primeiro momento, se eu falar que eu conhecia ele, eu estaria mentindo, e eu falei isso na hora no Twitter, não tinha muita informação sobre ele, mas depois eu fui dar pelo menos uma averiguada um pouco mais profunda e vi bons comentários, e essa questão dos prós e dos contras, os prós acabaram favorecendo um pouco ele. O Dotson, como o Germano bem falou, não é dos caras mais atléticos do mundo, mas o Ramon Foster também não era, e mesmo assim ele tem bastante sucesso, principalmente defendendo contra o passe no meio da linha. Quem não lembra a status do Ramon Foster nas temporadas que a gente compartilhou aqui, quando o Ramon Foster quase não cedia sacks durante a temporada. E a força que o Dotson tem, a gente consegue perceber isso na tape dele. Isso é bem perceptível. Algo que desfavoreceu o Dotson para ele ter caído um pouco no draft, talvez a ausência do convite para o Combine. Ele não foi convidado, e inclusive ele foi o primeiro atleta não convidado para o Combine saindo do draft 2020. Ele também foi o primeiro atleta a não ir para o Combine, o atleta mais alto a ser escolhido na era Mike Tomlin, que não recebeu o convite, mas a gente consegue identificar bons momentos dele vendo rapidamente a sua tape.
Ele jogava junto com o Hunt na linha de Louisiana Lafayette. O Hunt ele é right tackle e o Dodson é right guard. O Hunt era um dos grandes nomes da posição de tackle nesse draft, foi escolhido na segunda rodada pela equipe do Miami Dolphins. E é comum você ver muita gente comentando pelas redes sociais, que vive um pouco mais de draft, que parte do sucesso do Hunt vem muito do auxílio do Dodson do lado. Muita gente comenta que parte do sucesso que o Hunt teve foi por conta do Dodson, tá do lado dele. Muita gente preocupa porque o Dodson joga de right guard, e a gente sabe que nosso right guard já tem mais do que o dono, que é o David De Castro, e obviamente a gente não vai mexer na posição de um All-Pro para botar um rookie no lugar dele e botar o David De Castro jogando de left guard só porque o De Castro é mais experiente. Você não mexe nesse tipo de coisa, você não toca. Então o David De Castro vai ser como right guard e o Dodson que lute para se adaptar como left guard. E isso é muito mais tranquilo quando o cara está chegando como rookie na liga, vai ter um período mínimo de treinamento e tudo mais. Então eu acho que o Dodson ele tem futuro com a gente. Eu creio muito nisso. Talvez ele é um dos jogadores que selecionaram nesse draft que chega lutando para conseguir a titularidade, porque a gente não tem um guarda titular junto com o De Castro. A gente contratou o Wisniewski, existe esse boato, essa história, que talvez o Matt Feiler seja movido para guarde. A gente não sabe, vai saber isso quando começar a pré-temporada e o training camp. E o Dodson ele tem condições de já chegar e ser titular talvez no primeiro ano. Vamos jogar aqui nos reserva. E só para finalizar, o Dodson, além dele já ter sido eleito para o All-Pro Team, o All-American da Associated Press em 2019, isso para alguém que veio da Universidade Pequena feito ele é um marco, é um feito. Realmente, ele também é o jogador, segundo o Pro Football Focus, com melhor nota bloqueando para o jogo terrestre. Isso me chamou a atenção porque, de fato, a gente vê OLs que têm bons desempenhos defendendo para o jogo terrestre, sendo bem móveis, tendo uma mobilidade boa. A gente vê o David De Castro como é um monstro fazendo pull e chegando no segundo nível da defesa com uma facilidade que é de dar inveja realmente. E o Dodson, ele consegue, obviamente ele não tem de fato toda essa mobilidade, mas é um jogador que consegue no primeiro contato já ter sucesso para aí sim chegar no segundo sempre em frente. É um trator. E isso o Sean Sarrett, nosso técnico de OL, meio que falou nas entrelinhas durante a coletiva, que o Dodson é um jogador muito clássico de linha ofensiva, um jogador muito que alguns anos atrás poderia fazer um sucesso muito grande no draft. E o Steelers vai apostar nessa fórmula para ver se tem algum tipo de sucesso com o jogador, que já se mostrou ser bastante carismático nas redes sociais. É torcedor do Steelers, disse que é fanático pelo Jeremy Betts. Todas as senhas dele tem o número 36 em homenagem ao Betts. É tão carismático que botou a torcida para escolher o número dele, e a partir do momento que você joga com o público, você vai estar sujeito a algumas coisas, né? Entre as opções, tem o número 69, e é o número que está ganhando com uma folga bem razoável para ele. É um jogador que ainda tem que se acostumar quando ele joga as coisas pro público. Esse aí você pode encomendar a camisa já, bicho, que já tá definido. Pô, fica tranquilo. Mas então, a gente vem mencionando não só as escolhas, mas a competição que eles têm dentro da equipe, e é bem óbvio que a competição de Kevin Dodson é com Stephen Wisniewski e é com a possibilidade de mover Matt Feiler de right tackle para left guard, e é basicamente isso. Não, Devin Gray, se ele for movido de tackle para guard também. Vocês imaginam alguma dessas mudanças acontecendo? Quem sai na frente por essa corrida? Vocês imaginam alguém que não Stephen Wisniewski saindo na frente por essa corrida por left guard? Não, e como já falamos em outros episódios, eu não sou fã da ideia de ficar movendo Matt Feiler para uma posição que ele conseguiu ter certo sucesso na temporada passada. Também. Então tá entre o Wisniewski e o Dodson.
Pra mim essa história de botarmos o Matt Feiler pra guarda morreu. Eu acho que depois da escolha do Dodson na 4ª rodada, que, na minha opinião, é uma rodada que é a última rodada, digamos assim, que você realmente procura um cara pra ser titular, talvez não imediatamente, mas que você tem planos pra realmente ele ser um cara importante da sua equipe. Então, eu acho que essa história do Feiler pra guarda acabou-se. A não ser, claro, uma situação especial, feito foi no jogo contra o Los Angeles Rams, enfim, que tinha o Aaron Donald e papapá, mas pro normal, acredito eu que essa história do Feiler pra guarda também acabou de morrer. Maravilha, então. Vamos avançando. Escolha 124, um running back, Anthony McFarland Jr., da Universidade de Maryland. E se você tá razoavelmente ligado no sobrenome McFarland, sim, ele é filho de Booger McFarland, comentarista do Monday Night Football na ESPN. Quer dizer, ex-comentarista. Já tá definido que ele não fica para a temporada 2020. Graças a Deus. Porra, não aguentava mais, cara. Monday Night Football, desde que John Gruden saiu, tá sofrido. Mas enfim, vamos pro que interessa. A escolha de Anthony McFarland, o que ele traz pro Steelers e aonde ele pode se encaixar. Tá, então vamos lá. Eu já sei, pelo que a gente já conversou no QG, que eu tenho uma opinião diferente da do Ricardo. Eu não gostei da escolha, tá? Continuo não gostando da escolha. Não exatamente pelo jogador em si, mas é porque eu acho que a gente não tinha necessidade de pegar um running back no 4º round. Eu realmente não acho e continuo não achando. Quanto ao jogador, um jogador que tem como principal característica a velocidade, ele realmente é um home run hitter, aquele cara que se der um pouco de espaço e ele conseguir chegar no segundo nível da defesa, ele vai embora. É realmente muito difícil de parar, de alcançá-lo. Isso é um ponto positivo. É uma coisa que, dentre os nossos principais running backs, o James Conner e o Jalen Samuels, a gente não tinha. Tá? O James Conner virou um cara mais bruiser, aquele cara mais de contato. É um all-around running back, digamos assim, um cara que faz de tudo. O Jalen Samuels é aquele cara que é mais de receber bolas, mas enfim, e nesse caso o McFarland traria essa dimensão que a gente não tem no ataque, tá? Mas, na minha opinião, como também o Caio comentou no QG, a gente já tinha um jogador para isso, que era o Kerrith Whyte Jr. Tudo bem que é diferente, é um journeyman, e o McFarland, que é uma escolha de 4ª rodada, mas eu, sinceramente, continuo achando que, eu não digo que foi uma escolha desperdiçada, não é isso, mas eu acho que foi uma escolha de luxo. E assim, não tem nada de errado no coaching staff ter essa atitude. Eu só realmente não gostei. Eu não fui muito fã e continuo não sendo. Depois de assistir um pouco da tape do jogador, de ler algumas coisas, eu fui me acostumando mais com a ideia. Tenho certeza que durante a temporada eu vou gostar dele, mas no momento eu ainda fico com aquele gostinho amargo na boca. É um cara que teve uma boa produção em 2018, mais de 1.000 jardas. Em 2019 teve alguns problemas com lesão, acho que no tornozelo, se eu não estou enganado, e basicamente teve a produção cortada pela metade. É um cara que só tem experiência de 3 anos no college e jogando só 2, ou seja, ele era o redshirt sophomore, o que para mim também não é tão interessante, porque apenas 2 anos de produção não é... Assim, me deixa com um pouco de pé atrás do porquê a pessoa não voltou pro 3º ano, que geralmente é isso que os jogadores acabam fazendo, jogando 3 anos e indo pra NFL, tá? Houveram reports de que ele é um cara imaturo, de que ele tinha problema com o coaching staff, enfim, por tudo isso eu não gostei muito da pick. Acho que ele é um jogador que tem um certo potencial, que talvez vá trazer uma dinâmica diferente para o nosso ataque, uma coisa que a gente não tinha tanto assim. É um cara que vem com mais pedigree, não é feito o Kerrith Whyte Jr., um journeyman, não. É um cara que vem de 4ª rodada, ou seja, que com certeza o coaching staff viu alguma coisa nele para escolhê-lo tão alto. Enfim, também tem a questão da conexão com o Matt Canada, que era, não lembro se era head coach ou se era coordenador ofensivo lá em Maryland, enfim, também teve essa conexão com ele, mas enfim, tô dando aí os pontos negativos, a minha visão, e passo a bola pro Ricardo, que eu sei que gosta muito do jogador e com as suas razões, né? Opinião é apenas uma questão pessoal mesmo sobre a escolha. Eu não gostei muito, fui me acostumando mais com a ideia depois de um tempo, mas continuo achando que a gente poderia ter ido por outro caminho. Eu concordo apenas com o início que o Germano comentou, que talvez realmente não fosse a posição que a gente estava esperando adereçar no draft naquele momento, com a primeira pick do 3º dia. Tinha a expectativa de talvez ir atrás de um safety ou algo do tipo, mas
já falei do Brooks, que eu gostei e acho que vai cumprir muito bem a função que a gente tá querendo para nossa defesa. Então, dito isto, eu acho a pick do McFarland que ela traz uma dimensão para o nosso ataque que a gente estava precisando faz alguns anos. Foi a primeira coisa que eu falei na hora que houve a pick no Twitter. O ataque precisa de velocidade. Eu fui puxar aqui os últimos jogadores, o tempo dos últimos jogadores do Combine especificamente, jogadores de skill position de ataque que a gente selecionou, e o último jogador de ataque que correu 4.4 segundos que a gente selecionou nesse draft foi o Sammy Coates em 2015. Depois ele veio com James Washington 4.5, Deontay Johnson 4.5, James Conner 4.6, Juju 4.5, DeMarcus Zayas 4.7. E aí a gente tava sentindo esse ataque meio pesadão, um ataque meio truncadão. E a gente estava precisando, a gente viu na temporada passada como a gente precisava de um pouco mais de velocidade. E eu imagino que foi por isso que a gente ficou tudo encantado com o Garrett White. A primeira impressão que o White deu foi muito boa, porque ele realmente trouxe essa dimensão que a gente não tinha. Mas isso não quer dizer que se o McFarland, que tem um skill set um pouco melhor do que o White, possa fazer melhor do que ele. O White como você bem falou, Germano, é um journeyman. Ele não estava no practice squad do Bears para a gente pegar ele por alguma razão. E também a gente precisa sempre elevar o nível de competição dentro do depth de qualquer depth. Eu sou adepto a isso. A escola Mike Tomlin é de jogar todo mundo no meio lá da confusão e se virem para ver quem é que se destaca. E o McFarland vai fazer uma boa batalha com o Garrett White Jr. Ainda mais sobre o McFarland, como o Germano já bem falou, ele teve já trabalhos anteriores com o Matt Canada, que é o nosso novo treinador de quarterbacks. Ele foi head coach interino e coordenador ofensivo em Maryland em 2018. O McFarland disse que tem no Canadá uma figura muito paterna, porque de fato o McFarland ele tem alguns problemas, não digo que são necessariamente extracampo, o cara só é meio, como a gente diz aqui em Pernambuco, Recife, meio tabacudo, meio donzelão, meio um pouco uma criança, tipo o camisa 84 que a gente tinha aqui. Cabeça de vento. Acho que o termo que você está procurando é imaturo. Imaturo. Mas para quem tinha camisa 84 aqui, eu tenho plena certeza que isso não é nada, até porque quem jogava em Maryland com o McFarland era ninguém mais, ninguém menos que Dino Tomlin, filho de Mike Tomlin. Então já tem as referências dentro do vestiário de como é que o McFarland é. O Matt Canada provavelmente deve ter sido um dos técnicos que conseguiu botar ele na linha disciplinada, senão o Farland não estaria comentando a respeito disso. Uma outra coisa que eu queria destacar no McFarland é que, coincidentemente, da sexta para o sábado, depois do draft, estava zapeando o YouTube, como algumas pessoas fazem, e na minha lista de vídeos recomendados logo na home, tinha um vídeo de um canal que eu não sou inscrito, mas ele geralmente posta highlights do Steelers de anos atrás. Ele tem o costume de fazer isso. Então ele posta as recepções mais longas da história do Steelers, ele posta as jogadas mais longas da história do Steelers. E coincidentemente, nesse vídeo da sexta pro sábado que ele postou, foi um vídeo falando sobre as corridas mais longas que o Steelers teve nos últimos 10 anos. Como eu gosto de ver essas coisas, eu sou um grande entusiasta de ver esses momentos do Steelers, fui lá assistir e eu notei que nos últimos 10 anos, eu sei que nosso ataque ele não tinha realmente essa dimensão, mas as corridas mais longas que a gente teve foi algo assim, que a gente pode não perceber, mas foi algo desastroso. Por exemplo, alguém sabe qual foi a corrida mais longa que a gente teve em 2019? Algum de vocês arriscam a falar qual foi? Sem palpite. Hermano? Rapaz, 2019? É 2019, não vou nem puxar pra trás, 2019.
Foi alguma do James Washington? Não, corrida. Não, só corrida. Não, mas o James Washington correu com a bola também. Não. Por isso que eu tava achando que era ele. Não foi. Foi só a corrida. Não sei. Trey Edmonds contra o Colts. Ninguém sabia que era o Trey Edmonds até então, basicamente. 45 jardas. Aquele que teve a interceptação? Exato. O que teve a interceptação. O irmão não tem. Exatamente. E a gente puxa 2018. A maior corrida do James Conner em 2018 foi 30 jardas. A gente vai para 2017. A maior corrida foi do Darius Heyward-Bey, 29 jardas. A gente vai para 2016. A gente chega nas das maiores corridas de Steelers nessa última década. 60 jardas, Darius Heyward-Bey contra o Miami Dolphins. Ou seja, a gente não tem esse tipo de esse one-hitter home run, como o Germano falou hoje, no jogo terrestre. Não tem. A gente não tem isso hoje. Imagina se é o jogador com as características do McFarland que acha o buraco feito do Trey Edmonds, que correu 45 jardas, e o Edmonds corre de estilo muito mais truncado, muito mais AFC Norte. Ele não tem essa característica. Seria provavelmente um touchdown, uma jogada que a gente consegue. Se a gente conseguir desenhar a jogada certa para determinado jogador com essa velocidade, a gente vai ter sucesso. Isso que me deixa tão entusiasmado em ter um jogador com essa velocidade. Como o Colbert e o Tony falaram na entrevista após a pick dos Steelers, ele é bom também para dar aquela mudança de ritmo, aquele change of pace que o ataque possa estar precisando. E o McFarland, ele tem essas totais condições. Ainda nessa questão de corridas longas, eu fui puxar as maiores corridas que os times tiveram na temporada passada. E o Steelers só foi melhor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Só 7 times tiveram uma corrida longa menor que a do Pittsburgh Steelers. Eu sei que isso aqui pode não dizer muita coisa, porque a gente sabe que tem jogadores como o Le'Veon Bell que tem a característica realmente de conseguir 5, 6 jardas por tentativa. Aos trancos e barrancos. Só quero falar a gente precisa ter um playmaker no ataque. A gente precisa dar a bola para um jogador que ele consiga achar uma corrida de 50 jardas, uma corrida de 60 jardas, uma corrida de 70 jardas. É óbvio que isso é dadas as proporções, pelo amor de Deus, é dadas as proporções. Mas a gente vê um Chris McCaffrey pegando a bola e resolvendo no Panthers. Ele é o ataque do Panthers. Eu não quero comparar um dos dois. Eu estou falando que a gente precisa de um playmaker no nosso ataque hoje. Como isso é importante. O Panthers, mesmo sem o Ken Newton na temporada passada, a gente viu em determinados momentos da temporada que eles estavam se dando bem. Talvez fosse isso que a gente precisasse no nosso ataque, sem Big Ben, para dar algum tipo de liga, encontrar algum tipo de identidade. Então, ter talvez mais velocidade seja isso que a gente está precisando. Dito isto, vejam e deliciem o jogo de Maryland e Ohio State de 2018, que o McFarland fez horrores naquela partida, correu para quase 300 jardas, e o jogo foi 52-51 para Ohio State. Ohio State com uma defesa magnífica, e o McFarland não tomou conhecimento, corridas longas, fez touchdown de 75 jardas, fez touchdown de mais de 50 jardas correndo com a bola. Eu realmente gostei. No último dia eu estava comentando no QG e em grupos com os amigos ouvintes sobre ele, como era o tipo de jogador que eu queria, porque speed kills, e a gente estava precisando disso no nosso ataque. Então, McFarland, seja muito bem-vindo. Você não sabe como é que a gente estava precisando de jogador feito você aqui. Que beleza. Então, ele tem esse perfil de ultra velocidade. O Ricardo acabou de usar a expressão speed kills não à toa. Mas o nosso corpo de running backs hoje é bem extenso até. Por mais que você não utilize todos, por mais que ano passado a gente tenha tido muito problema de lesão, a ordem do ano passado era James Conner número 1, o Jalen Samuels número 2, Ben Snell número 3, Kerrith White Jr. acabou como número 4, Trey Edmonds número 5. E ainda tinha fullback Roosevelt Nix, que essa já foi uma substituição com Derek Watt. Aonde vocês imaginam encaixando McFarland no meio dessa confusão toda? Tendência na NFL hoje tem o que a gente chama de running back by committee.
E o McFarland vai complementar muito bem o estilo do James Conner, o estilo do Ben Snell, o estilo do Jalen Samuels, que é muito recebedor, o Ben Snell para situações de poucas jardas, o James Conner liderando o nosso backfield, mas que ele pode ser muito mais preservado nessa temporada pela diversidade de jogadores que a gente tem. Então, o McFarland vai ter lá suas 5 carregadas por jogo para dar algum tipo de impacto no nosso ataque. É assim que vai conseguir espaço, é assim que o running back McCommit funciona, e eu gosto. A gente viu 2 times do Super Bowl, basicamente, e com essa proposta. E vai ser tendência. Você vai pagar na NFL 4 running backs por o preço de basicamente. Um super running back feito o McCaffrey da vida. Você vai continuar pagando 4 running backs que se complementam para ter algum tipo de sucesso no jogo terrestre. Acho que sim, ele vai ter devidamente seu espaço. E depth de running back nunca é demais. Experiência, não vá por mim. Depth de running back nunca é demais. A gente estava chorando em determinado momento ano passado porque tinha lesão acontecendo no nosso backfield, e não foi a primeira nem a segunda vez que isso aconteceu. Escolhas de quarta rodada raramente ficam fora do roster final. Então, eu vou chamar ele de Booger Jr. Enfim, o Booger Jr., ele com certeza vai ficar entre os 55. Acredito eu que os running backs serão justamente o James Conner, o Jalen Samuels, o Ben Snell e ele, tá certo? Eu acho que no final das contas vão ser esses 4 que vão ficar pro roster final. Inclusive, a última escolha de quarta rodada que eu lembro, que não ficou pro roster final, foi o Doran Grant, lá em 2015. E ainda assim já foi assim, uma exceção à regra, porque realmente escolhas de quarta rodada geralmente vêm com a vaga garantida. Para a escolha 102, escolha de terceira rodada, é uma compensatória que a gente acabou de receber pelo Le'Veon Bell. A nossa terceira original foi para Denver na troca que a gente subiu para draftar o Devin Bush. Mas enfim, escolha 102, Alex Highsmith, linebacker, edge, enfim, da Universidade de Charlotte. Se tinha, 3 jogadores draftados na história, esse ano já saíram mais 2. Alex Highsmith, senhoras e senhores, Ricardo, você vai começar porque pela primeira vez na história desse podcast, um dos seus crushes é draftado pelos Steelers. Eu não sei nem o que falar diante desse momento de quando o Alex Highsmith foi anunciado. Nunca imaginei que esse dia fosse chegar. Eu procurei ficar um pouco mais quieto esse ano para não ficar gourando, feito ficava nos anos anteriores, e gritando para quem quisesse ouvir quem eram os meus crushes lá no Twitter. Então fiquei um pouco mais discreto para ver se dava certo, e felizmente deu. A gente pegou um grandíssimo jogador, um jogador que estava cotado ainda muito por baixo pelo que ele fez. A gente, quando fala do Alex Highsmith, inevitavelmente vai comentar a mesma coisa do Dodson, sobre o nível de competição que ele jogou no college football, que é razoavelmente baixo. Mas o que chama atenção no Alex Highsmith e que contrapõe esse nível de competição é a técnica que ele tem para conseguir chegar no quarterback adversário. Ele não é aquele jogador que a gente sabe que tem muito no college football, que sai fazendo o maior barulho da NCAA para a NFL porque consegue ter alguma característica específica muito boa, ou ele é muito forte, ou ele é muito ágil, muito veloz e consegue dar a volta rapidamente para chegar no quarterback. A gente vê vê alguns jogadores com sorte também, conseguindo fazer eventualmente sacks. Mas o Alex Highsmith não tem nada disso. O Alex Highsmith ele tem uma técnica muito, mas muito boa. É claramente diferenciado quando você vê no tape dele. Ele não quer chegar no quarterback de qualquer jeito. Obviamente ele quer chegar sempre, mas ele procura sempre usar de técnicas, spin moves, bend, tem um bull rush bom também. Então ele sempre procura estar usando técnicas para chegar. E foi isso que ele comentou na sua entrevista, e foi isso que Mike Tomlin também destacou nele. A gente viu um salto de produção do Highsmith de 2017 para 2018, porque o Highsmith disse que eu apenas fiquei aprimorando a minha técnica de como é que eu vou chegar no quarterback adversário, como é que eu vou botar pressão nele. E deu
super certo. O pulo de produção que ele deu foi o que mandou ele para a NFL esse ano. O Dabo Swinney, que é o head coach de Clemson, um dos head coaches com mais sucesso nos últimos anos no college football, já comentou em entrevistas que o Highsmith é o jogador de pass rush, um dos melhores jogadores de pass rush que ele já viu, que ele já enfrentou. O left tackle de Clemson também já comentou que o Alex Highsmith é o jogador que deu mais trabalho para ele. Então, a gente vê ele jogando contra a principal universidade dos Estados Unidos, uma das principais nos últimos anos, conseguindo manter o nível com o mesmo nível de contra equipes mais inferiores. Vai chegar para reforçar o depth, já vai ser o reserva imediato, no mesmo estilo que o Chiquilo era. Eu sei que a gente tem Ola, a gente tem os Skipper, mas o Alex vai chegar com... Você tá na janela, no depth, literalmente. E ainda vai ajudar no Special Teams, como o Kevin Colbert já comentou. O engraçado, e essa sensação foi a mesma que o Germano teve, é que antes da escolha do Steelers era a escolha do Patriots. E na ESPN estava passando uma televisãozinha com uma televisão com várias imagens das casas dos jogadores. E tava a tela da casa do Alex Highsmith bem pequenininha. E você via o movimento dele no telefone naquele momento. E só veio na cabeça, fudeu, o Patriots pegou ele. Do mesmo jeito que foi ano passado o Patriots quando pegou o Chase Winovich. E aí já bateu o desespero, de novo esse ano, não dá, de novo. E aí o Patriots foi lá, não selecionou ele, e a ligação era de Mike Tomlin selecionando o Highsmith para vir para Pittsburgh. A melhor pick do draft, não tenho a menor dúvida disso. Só para citar, naquele momento o Patriots estava selecionando um tight end de Virginia Tech, Dalton Keene, na escolha 101, mas era verdade, o Patriots estava no relógio ou tinha a escolha já anunciada e era a vez do Steelers. Toda vez que o Steelers entrava no relógio ou já tinha entregue o cartão com a escolha, a ESPN entrava no intervalo. Era impressionante, cara. Impressionante, cronometrado assim. Todas as vezes era intervalo. Mas, Germano, por favor, desculpa a interrupção e pode comentar sobre o Highsmith. Bom, não tem nem muito o que comentar depois do que o Ricardo falou. Ricardo, como você bem disse, Danilo, o Highsmith era um crush dele. Primeiro crush que foi draftado pelos Steelers. Então o Ricardo realmente ficou muito feliz na hora. Quanto ao jogador em si, não tenho nada a acrescentar. Acho que o Ricardo já falou muito bem, com bastante propriedade, inclusive, sobre o assunto. Quanto a essa questão da ligação, eu não tomei susto, na verdade, porque eu tinha tomado um spoiler momentos antes de que o Dalton Keene seria a escolha dos Patriots. Então, quando eu vi ali na tela, primeiro me chamou a atenção o fato de que o quadradinho do leque foto não estava mais mostrando nada. Então, acho que ele deve ter ficado muito puto de não ser escolhido no segundo dia e deve ter ido dormir mais cedo. E logo em seguida eu olhei para do Highsmith e vi que ele estava ao telefone. Então naquele momento eu já tinha uma suspeita muito grande de que ele seria a nossa escolha. Até porque os rumores, as notícias davam a entender que os Steelers tinham realmente muito interesse no Highsmith. Então eu não, graças a Deus, não tomei esse susto feito vocês. Enfim, mas comentando um pouco mais sobre a questão do time em si, não tanto do jogador, eu gostei muito da escolha porque a gente precisava de um edge rusher. O Chiquilo foi embora, para alegria de muitos. E o Dupree voltou por mais um ano na tag. Então nada garante que ele vá ficar para 2021. E, inclusive, na minha opinião, a chance é bastante pequena, pela questão que o TJ Watt tem que renovar e por aí vai. Então a escolha de um edge para mim era essencial nesse draft e veio um nome bastante interessante. Um cara mais técnico, um cara que com certeza chega ali para disputar com o Oladeni pela posição de OLB número 3/4. Acho que o Tuzar Skipper não tem muito o que discutir nessa questão. Acho que ele vai ser o 5 mesmo e acabou-se. Talvez nem fique pro roster final dependendo da situação. Mas enfim, um cara que gosto do jogador, mas gostei ainda mais pela necessidade da equipe, que realmente precisa, talvez nem tanto para 2020, até apesar de que realmente existe necessidade, como eu falei nos podcasts anteriores, mas talvez principalmente para 2021, com a possível saída do Dupree. Então o Highsmith tem tudo para assumir essa posição de OLB número 2 para 2021 e daí tocar o barco. Esse ponto que você tocou no final foi importante, Germano, porque o Kevin Colbert e o Mike Tomlin, depois do draft, comentaram que eles acham que o Highsmith hoje não está nem perto de onde eles imaginam que possa chegar. Então foi uma palavras bem assim
promissoras o plano que talvez o Highsmith tenha no futuro para o Steelers. Já há informações de fato que o Bud Dupree só vai renovar contrato depois do DJ Watt. Então a gente não sabe se o Bud Dupree vai querer ficar esperando. Ele já assinou a tag, então esse ano ele tá garantido. Ele vai jogar no Steelers, a não ser que o Steelers surpreenda e faça alguma brincadeira com ele. Não vai acontecer. Mas o time tem bons planos pro Highsmith no futuro. E só para finalizar, Danilo, pra gente ir para a primeira escolha, o Highsmith ele saiu de 3 sacks em 2018 para 15 sacks em 2019. Deu esse pulo magnífico. Vocês que viram de jogador, qual era a qualidade desse sack? Era o famoso sack que todo mundo tá ocupado e só ele tá livre e chega no quarterback? A competição era interessante? Você lembra desse tipo de detalhe? Lembro. E grande maioria dos sacks eram por pura técnica, pura qualidade. Ele conseguia se desvencilhar muito bem da marcação. Não é aquele que ele já sai da edge sozinho, corre e chega no quarterback. Não, isso não acontece. Ele sempre vence bem os duelos no one-on-one contra os tackles, ou eventualmente quem tiver bloqueando ele. Ele é um cara muito qualidade. Ele é um cara muito técnico. Ele não é aquele cara, como o Ricardo falou, que ganha puramente no atleticismo. Feito acho que... Enfim, não vou Santo Smith. Não. Eu ia dizer o cara que foi escolhido pelo Jacksonville Jaguars na 20, o Chason. É porque quem lavou o Chason? Enfim, é o cara de LSU, que o Paulo gosta muito, eu já não gosto tanto, porque aquilo ali era puro atleticismo. A gente sabe que o potencial de um cara atlético é realmente muito alto. Enfim, se ele aprender a técnica, se ele aprender o jogo de mãos, mas a diferença é essa. O Highsmith é um cara, é um cara que tem o atleticismo, não é uma coisa que falta nele, mas ele ganhava muito pela técnica dele. Então ele é um cara que já chega um pouco mais à frente do que a gente está acostumado a ver na NFL, que são caras de quarta rodada, quinta rodada, que são caras mais atleticamente superiores do que em técnica, entendeu? Então é um pouco diferente nesse sentido. E só essa questão de escola pequena, tem que lembrar, James Harrison veio de Kent State. Também não era o nível dos melhores para ele. Conseguiu ter sucesso. Então, o Alex Highsmith, eu fico muito animado com o que o futuro pode nos reservar. Maravilha. Agora sim, a primeira escolha feita pelos Steelers nesse ano, a escolha de segunda rodada. É sempre bom lembrar que a nossa escolha de primeira rodada nesse ano, a número 18, foi dada para o Miami Dolphins na troca pelo caríssimo Minkah Fitzpatrick. Eu sei que você, amigo ouvinte, não esqueceu, mas a gente vai sempre lembrar desse pequeno detalhe. Então, a escolha de número 49 para o Pittsburgh Steelers é Chase Claypool, wide receiver de Notre Dame. A primeira e grande pergunta que fica que inclusive foi feita por um dos nossos ouvintes: ele vem para o perfil que a gente esperava que o Steelers fosse atrás, de jogador de profundidade, de jogador de extrema velocidade, ou ele vem para o perfil de tudo que você joga na direção dele, ele vai pegar, bola contestada, jogador muito alto? Qual é exatamente o estilo de jogo de Chase Claypool? E deixa eu só achar quem foi que fez esta gloriosa pergunta. Aqui, Caio César Roque. Bom, sim. Ele, na minha opinião, vem para aquilo que a gente cansou de comentar nos podcasts anteriores, um cara de velocidade. Surpreendeu muita gente, inclusive a mim mesmo, eu acredito também que é o Ricardo e até mesmo a você, Danilo, a escolha dele, porque, como vocês podem perceber, eu não lembro da gente ter citado o nome dele quando a gente chegou a comentar alguns wide receivers que a gente queria, feito o Jalen Reagor, feito o Laviska Shenault, o KJ Hamler, o Brandon Ayuk, enfim. A gente não citou, se eu não me engano, a gente cotava o Claypool um pouco mais para baixo em termos de altura, de prateleira, onde ele estaria, e aí ele era coisa de terceira, quarta rodada na nossa avaliação inicial. Por isso que a gente não mergulhou tão fundo. Pronto. Então, assim, não era um cara que estava muito no nosso radar, mas depois da escolha, claro, a gente vai dar uma atenção especial, a gente vai ir lá mais tape, vai ver as coisas. E assim, eu já tinha um pouco mais de noção dele, eu acabei vendo muita tape dele, não por querer, mas porque eu assisti bastante do Cole Kmet, foi a minha escolha de segundo round.
na 49 lá no nosso mock draft, que era companheiro dele em Notre Dame. Então eu acabei vendo um pouco dele nos filmes, nas recepções que ele fazia e por aí vai. Ele não me chamou tanta atenção assim inicialmente, porque ele é um cara que assim, ainda tem bastante coisa a melhorar em questão de rota, em questão de separação, vamos dizer, tá? Separação que eu falo não é em questão de velocidade, é separação de rota mesmo, no movimento ali intermediário, você se livrar do cara que tá ali marcando e fazer a recepção. Então, ele é um cara que precisa melhorar nisso, mas o potencial dele é inegável, realmente é inegável. Eu até faço a brincadeira de que, com certeza, o coaching staff, o Colbert, o Tomlin, enfim, devem ter ficado bastante tristes com a escolha do Cole Kmet para os Bears, algumas escolhas antes da gente, e pensaram, pô, se o Cole Kmet não tá disponível, vou no amiguinho dele, né? Vou no companheiro da equipe, que também tem tamanho de tight end. Mas, voltando ao assunto sério, ele é um cara de potencial inegável, correu 4.4, o Ricardo até comentou previamente no podcast que faltava velocidade ao nosso ataque, que os nossos wide receivers todos correram na casa de 4.5 no Combine, o Juju, o James Washington, o Deontay Johnson, então assim, é um cara 4.4 e é um belíssimo 4.4. Eu vi até uma comparação de números com o Martavis Bryant. O Claypool, ele correu mais rápido, se eu não estou enganado, do que o Martavis Bryant, ou basicamente a mesma velocidade, e ele é maior, tá? Ele é maior, não digo nem só em altura, acho que a altura é equivalente, mas em tamanho mesmo, em corpo, ele é maior, ou seja, ele tem um potencial maior para fazer bloqueios e por aí vai. Então, fiquei muito feliz com a escolha do Claypool depois. Inicialmente, eu achei uma escolha ok, assim como eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos lá no QG foi assim. Só acho que o Caio que não gostou. Mas na hora eu achei uma escolha ok, mas hoje eu já consigo ver o porquê. Realmente eu gostei bastante. É um cara que sempre atuou como X lá em Notre Dame, ou seja, a posição que a gente precisava. Os outros jogadores que a gente via eram mais jogadores de slot, mas o Claypool não. O Claypool realmente é um jogador de X mesmo, sempre atuou nessa posição. E, enfim, eu acho que eu posso resumir a escolha dele nisso, em potencial, até porque ele não teve essa produção toda no college. Eu vou até buscar aqui os números, mas ele só passou de 1.000 jardas nessa última temporada. Então ele é um cara que teve 4 anos de experiência, um cara sênior. Ele jogou em 50 jogos, sendo 33 como titular, tá? É um cara novo, é um cara que vai ter 22 anos no começo da temporada. Então isso aí é uma coisa que também chama bastante a atenção da gente. Enfim, o céu é o limite. Como a gente soube, o Big Ben adorou a escolha. Inclusive, se brincar, foi o próprio Big Ben que fez a escolha. Eu não duvidaria disso. E acho que é isso. Eu gostei bastante depois de um tempo, depois que eu parei para analisar, e acho que o Claypool, por chegar sem nenhum tipo de, como eu posso dizer, nenhum tipo de pressão, afinal de contas ele provavelmente vai ser o wide receiver número 4 da equipe, inicialmente, ele tem tudo para explodir. E se tem uma coisa que os Steelers sabem fazer, é desenvolver wide receivers. Assim como o Germano, Danilo, eu imagino que tenha ficado, você, amigo ouvinte, também provavelmente deve ter ficado. Eu fiquei surpreso na hora com a escolha. A gente não era segredo para ninguém, não é à toa que eu botei um wide receiver no meu mock para ser o primeiro a sair. Era a posição que eu queria, mas os nomes que eu tinha em mente basicamente já tinham todos ido embora. Todos os speedsters que eu tinha em mente já tinham ido embora, sendo o Laviska Shenault, que eu acredito até agora que seria provavelmente a escolha do Steelers se tivesse disponível, saiu para o Jaguars pouco antes. Eu não acho que o Claypool é o molde do wide receiver que estava esperando para o Steelers. Estava esperando ser um cara um pouco mais elusivo, aquele cara que é um pouco mais liso, aquele cara que ele consegue ter separação para poder fazer as suas recepções, ele ganha na velocidade. Acho que eu sei que o Claypool correu 4.42 segundos no Combine, mas na tape a gente não consegue ver essa velocidade e ver até um pouco de dificuldade dele para se desvencilhar da marcação. Ele consegue ganhar alguns duelos físicos, obviamente o cara é gigantesco, tem 1,93 de altura, vão ser matchups bem interessantes que a gente possa ganhar com ele. Porém, dada a bomba de atleticismo, o freak que ele é, não tem como não chamar atenção nesse sentido.
É um cara, como o German bem falou, grande, razoavelmente pesado. Se isso na época do Combine tinha até um boato de que ele poderia vir se tornar o tight end, não só pelo tamanho dele, mas também porque ele bloqueia o jogo terrestre muito bem. É um cara que chama atenção bloqueando no jogo terrestre. Por isso que se tinha esse boato que ele poderia se adaptar para ser um tight end na NFL, não vai acontecer, ele vai ser wide receiver. Não que a gente estava esperando, mas que vai contribuir, eu acho que de imediato. Eu acho que foi uma escolha muito com a cara de Big Ben. A gente sabe que desde anos anteriores, coisa de 10 anos para mais, que já teve treta do Big Ben com o Hines Ward, inclusive, sobre isso, de que Big Ben gosta de alvos altos. Big Ben gosta de gente alta para estar recebendo os passes dele. E o coach Steph nunca abasteceu ele necessariamente com atletas nesse sentido. Quando teve foi o Martavis Bryant, que foi pouco tempo, mas teve sucesso. O Sammy Coates, quando teve bons momentos na NFL, foi com o Big Ben. Foram em poucos jogos, mas conseguiu se mostrar. E é tão a cara de Big Ben que minutos depois da escolha, o Big Ben já estava ligando para o Claypool para dar boas-vindas, falar que já está à disposição dele. Eu sei que isso é muito do que o Big Ben faz como líder do time, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem um desejo atendido do Big Ben pelo histórico dele. A gente sabe que o Big Ben provavelmente está nos últimos 2 anos de carreira, então o coach Steph chegou, não, vamos ter que agradar o homem, então seleciona o Claypool, que combina, a gente quer velocidade e o Big Ben quer altura, ótimo, casou os dois. E o Randy Fitch, depois da coletiva, disse que basicamente o War Room do Steelers virtual estava meio que em pânico, assim, porque foi vendo os wide receivers saindo, e eles falaram, fudeu, o Claypool não vai chegar, o Claypool corre 4 segundos, ele não vai chegar na nossa pick. E aí chegou, e aí quando tava, não pensaram 2 vezes e o selecionaram. O Germano comentou no final que acha que ele vai chegar como wide receiver número 4. Eu vou ser ousado. Eu não acho que ele vai chegar como wide receiver número 4 na equipe. Eu vou explicar por quê. O Wick Hilliard, o novo wide receiver que a gente contratou do Washington Redskins, ele, nos anos que ele teve sucesso, teve uma característica muito forte dele jogar rookies logo para o campo. Então a gente viu isso ano passado no Washington Redskins e provavelmente é algo que eu espero que a gente vai ver esse ano. E ano passado no Steelers mesmo, a gente viu a insistência com o Donte Moncrief por alguns jogos, quando o Deontay Johnson já merecia um lugar 100% dos snaps na pré-temporada, e só por cabeça dura da comissão técnica decidiram insistir no cara só por experiência. Então, se hoje com uma sala de wide receivers tão jovem, com o Washington, com o Juju, com o Deontay Johnson e com o Claypool, eu acho que o Claypool, acho que a gente vai ver provavelmente a formação na primeira semana, com o Claypool aberto por um lado, o Deontay Johnson pelo outro, e graças a Deus com o Juju no slot. O Juju Smith-Schuster no slot é muito bom mesmo. E a gente viu que o Juju Smith-Schuster, quando teve sucesso na NFL, teve seus bons momentos, foi muitas vezes saindo do slot. Então eu espero muito ver essa formação. O Washington eventualmente vai acabar entrando, não todo, acho que o Washington vai perder um pouco de espaço esse ano, mas vai aparecer eventualmente como um elemento surpresa, uma opção no ataque para bolas profundas. E eu espero o impacto do Claypool para esse que a gente pode chamar agora de talvez uma hidra de 3 cabeças na Red Zone, né? A gente viu como o time sofreu na temporada passada, foi o pior time da Red Zone em 2019, muito por conta que estava sem o Big Ben, mas agora a gente tem 3 peritos na região, basicamente, que é o McDonald, o Claypool e o Eric Ebron. Os 3 têm 1,93 m. Minha esperança é que com a chegada do Matt Canada para ajudar o Randy Fitch, a gente consiga explorar bons matchups para esses jogadores. A gente não vê geralmente 3 jogadores na secundária adversária
tem nessa altura toda para poder estar marcando. A gente vê talvez um safety, eventualmente um cornerback com esse porte físico, para isso raro na liga, mas eventualmente a gente pode ver alguém para fazer um matchup mais justo. Então a gente tem que explorar esses mismatches a custo que custar nessa temporada. A gente tem 3 jogadores com características bem, não digo semelhantes, mas que tem a altura como a qualidade. Então eu espero muito que a gente consiga ver isso. Só para concluir sobre o Claypool, eu comentei no início sobre a separação dele, que realmente não é boa, mas os combat catches, ele é bom. E eu acredito que foi essa questão que gerou as críticas injustas do Caio para Pick, que é mais do mesmo de característica que o Juju e o James Washington já têm. Hoje eles são muito bons no combat catch, eles são muito bons no braço de ferro para fazer a recepção, mas o Claypool tem isso e tem a velocidade, tem esse tempo de 4.4 segundos. Então tem um stat que chama bem a atenção do Claypool, que 16 recepções dele na temporada passada foi quando a bola voou pelo menos 20 jardas. Isso é a maior marca que todos os wide receivers estão declarados para o draft. Óbvio, novamente, ele tem muito combat catch nesse meio, que ele ganha na força física, mas talvez fosse isso que o Steelers estivesse procurando. Cara de separação, já tem o Deontay Johnson, não tem toda essa velocidade, mas é um cara que tem uma árvore de rotas muito rica e que consegue ficar livre para fazer as recepções. Então, talvez fosse isso realmente que o Steelers quisesse, alinhado com velocidade, e hoje está aí conosco. Obviamente a gente vai torcer, eu acho que ele vai ter novamente impacto logo de imediato nessa temporada. E o homem mais feliz no momento em Pittsburgh hoje se chama Ben Roethlisberger. Bom, é isso, você até já comentou bem a situação dele de profundidade do corpo de wide receivers. A sua expectativa é que em um futuro bem próximo até se consiga alinhar Deontay Johnson e Chase Claypool, um de cada lado do campo, Juju saindo do slot e tal, e que ele deve ver muito mais o campo do que o Deontay Johnson, porque o nosso novo treinador de wide receivers gosta de colocar os caras logo na fogueira. Que o James Washington. Não, você citou que Deontay Johnson ficou muito tempo atrás do Dante Moncrief. Ah, sim, entendi, sim, perdão. E que Hilliard prefere forjar os caras no fogo. É isso que eu me refiro. Sim. Perfeito, então passamos por todas as nossas 6 escolhas. Não vou me estender muito em cenários hipotéticos, porque não vale mais a pena. O que está definido é o que está na nossa mão. O que é que vocês viram rapidamente de escolhas da AFC Norte? Como é que vocês comparam o draft dos Steelers com os nossos concorrentes? Essa é a pergunta da Nájila. Eu tenho plena certeza que tem olheiros do Baltimore Ravens, do Cincinnati Bengals e do Cleveland Browns vendo conversa de todos os grupos dos Steelers. Que é incrível como os nomes que a gente sempre está veiculando para ser a próxima escolha dos Steelers, esses times vão lá e pegam. Isso não é de agora não, é de anos anteriores já que isso vem acontecendo. O lado bom disso é que fora o Ravens, os outros não deram liga, né? Por aí. Então torcer que isso continue acontecendo nessa temporada. Mas sim, de fato, somente o draft do Ravens foi muito, mas muito bom. Por nome, realmente, o draft dos Ravens chamou bastante atenção. Eu acho que nas 4 primeiras escolhas eles conseguiram 4 nomes muito interessantes, tá? No Patrick Queen, que foi um ótimo valor ali onde ele foi escolhido. No J.K. Dobbins, que, enfim, dispensa comentários. No Matt Buick e também no Duvernay, que eu assisti bastante tape porque eu gostava bastante dele. Então, dentre esses 3, eu acho que a dos Ravens foi a melhor classe, sendo muito sincero. E, claro, a dos Bengals merece também destaque porque vai ser um time novo, né? Um quarterback novo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas graças a Deus nós temos uma defesa bem à altura para segurar as pontas. 2 pessoas perguntaram sobre a questão de running back, o Cássio e o Caio, que não é o nosso amigo Caio Melo.
Conner e McFarland. Conner se mantém na visão de vocês como um running back número 1. McFarland chega de cara para tomar essa posição. Vocês acham que o Steelers quebra essa hierarquia de elenco? Não, Conner seria como um running back número 1. Se fosse o J.K. Dobbins na segunda rodada, como era uma expectativa da minha parte, dentro do board, sim, mas o McFarland não vai tomar a titularidade do Conner. O Colbert deu esse voto de confiança para ele. Concordo. Inclusive, acredito eu que se o Jonathan Taylor tivesse chegado na escolha 49, ele seria pick. Você falou de draft de Bengals, Germano. Eles pegaram o Joe Burrow com a escolha número 1 e o T. Higgins para ser o principal wide receiver. O que nos remete a tempos ali 2009, 2010, em que Carson Palmer era o quarterback número 9 e o Chad Ochocinco era o wide receiver número 85. Alguns perfis dos Steelers, inclusive, postaram uma série de vídeos de pancadas que esses dois tomaram em partidas dentro da AFC Norte. Isso há de ser bastante divertido. Tem perguntas aqui de ouvintes sobre a questão de quarterback. Entre eles, o nosso J. Shaw Dantas. Teve notícias de interesse dos Steelers pelo Jameis Winston, interesses ou rumores, enfim, nem precisa ficar classificando mais essa questão, já que o Winston agora é um New Orleans Saint. Vocês acham que o Steelers deveria ter interessado essa posição ou o nosso corpo de 6 quarterbacks já é mais do que suficiente para a situação? Desculpa, 6 não, 5, né? Não precisa, não. Você tem 6 picks no draft só, você tem a chance de dar armas para o seu quarterback atual poder ganhar agora. Então não tem para que quarterback, um Big Ben voltando. O Big Ben vai jogar esse ano, tudo indica que sim, ninguém seria irresponsável ao ponto de negligenciar a posição se não esperassem que Big Ben não tivesse com as mínimas condições. Não, estou bem tranquilo com a posição do quarterback, inclusive. Pode levar os 3 temporadas passadas. Eu talvez tenha uma opinião um pouco diferente, não de que eu queria o Jalen Hurts na 49, por exemplo, mas eu acho que se acontecesse do Hurts chegar na 4ª rodada ainda disponível, eu gostaria muito da gente escolhê-lo, não para ser o futuro da franquia, mas sim porque a gente viu que quando o Big Ben se machucou, a gente teve muita dificuldade, e eu acho que a gente deveria ter pelo menos um quarterback no elenco, final, no caso, que saiba correr com a bola, porque, assim, nessa situação, para mim, é uma dinâmica diferente no ataque e que poderia nos ajudar em alguns jogos. Mas enfim, 6 escolhas é muito pouco e realmente não dava para queimar uma delas com um cara que, se Deus quiser, não vai ter snaps significantes até o Big Ben se aposentar. Maravilha. Juntando as perguntas aqui do Diogo Xavier e do Ernesto Dourado, algum desses jogadores chega para jogar imediatamente, ser titular imediatamente? Claypool. Para mim, o Claypool chega como titular, o receiver número 2. O Johnson no receiver número 1 e o Juju no slot. Mantenho o que eu comentei sobre o Claypool. Eu acho que o Dotson chega para ser titular. Eu acho que ele já chega largando na frente e eu acho que no final das contas ele vai ser sim o titular na linha ofensiva. Eu concordo com o Germano, mas eu não tenho essa firmeza, eu não tenho certeza ainda. Não tenho essa... bater o martelo. Acho que vai ser um... Acho que ele chega favorito, disputando contra o Wisniewski, mas depender de como ele vai performar no training camp, enfim, nos treinamentos, acho que corre o risco dele começar a temporada talvez como reserva imediato. Mas sim, se tivesse um outro jogador que seria titular imediato, o segundo é o Dodson. E só rapidamente, quanto ao Claypool, eu só não digo que ele vai ser titular de imediato, porque para mim, o termo da titularidade, a posição, entre aspas, de titular e de wide receiver, ela é muito fluida hoje em dia nos Steelers. Eu acho que não existe exatamente, assim, um cara, assim, extremamente, como é que eu posso explicar? Um cara que você bata na mesa e diga, pô, esse aqui é o meu cara titular. Talvez o mais próximo disso seja o Juju, mas eu acho que é uma coisa muito fluida, então por isso eu não cravo o Claypool, mas ele realmente vai ter muito tempo de jogo. Pronto, essa é a melhor definição, inclusive, para titular. Quem, na hora do vamos ver, independente de situação, quem é que você conta para estar em campo ou não. Tinha mais uma pergunta que eu separei aqui. Andrews Ricardo. Qual posição o Steelers vai se arrepender de não ter escolhido ou ter demorado demais para selecionar? Nose tackle.
Acho que demorou demais. Acho que a gente poderia ter escolhido alguém na quarta rodada. Tinha nomes interessantes disponíveis. Tinha meu favorito, o Braven Roy. Mas entendo por que não foi escolhido, porque é uma posição que joga poucos snaps. É uma posição muito específica. Uma posição que, como eu falei, atua em situações mais de corrida. Mas eu acho que no final das contas a gente vai sentir um pouco de falta de um verdadeiro nose tackle, já que o Dama Cutters, por alguma razão, apesar do potencial que ele tinha, e ênfase no tinha, porque eu não fez mais tanto, e apesar do tamanho dele, ele não consegue desempenhar. Erkane de Mustafa, qual é a posição dos Steelers depois dessas escolhas? O time tá em posição para brigar por Super Bowl ou a melhora desses calouros a gente só sente em 2 ou 3 anos? Acho que a nossa chance de Super Bowl passa diretamente somente por um nome, Ben Roethlisberger. Se a gente tivesse Ben Roethlisberger com o roster do ano passado, a gente poderia ter chegado muito longe na temporada. Obviamente os calouros vão chegar e vão ajudar com as características que a gente já comentou ao longo do programa, mas as chances de título são indiferentes. Exatamente. Tudo depende da saúde do Big Ben. Se ele se machucar, para não dizer outra coisa, lascou. Se ele não se machucar, muito provavelmente somos um time de playoff e que vai brigar forte. Então, concordo com o Ricardo que essa classe não tem tanta importância assim para um futuro mais imediato, digamos assim. Pronto, então vamos fechar esse programa nas considerações finais de vocês, junto com as despedidas. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de dar a explicação para a nota que vocês deram lá no começo do programa, fazer um apanhado geral, resumido. Por favor, Germano Coutinho, suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer aos ouvintes, ao pessoal que interage com a gente, porque realmente esse período de draft teve até um aumento nisso. Sei que é uma época do ano que as pessoas gostam muito. E é como a gente sempre fala, a gente faz isso aqui por vocês. A gente, claro, nós gostamos de acompanhar os Steelers, a gente gosta de comentar, de debater e discutir sobre isso, mas a gente se reúne quase toda semana por vocês, para passar para vocês essas informações, as nossas opiniões, enfim. Por favor, continue nos dando esse feedback, porque a gente gosta muito. E quanto à nota que eu dei, que foi 7,5, eu vou tentar explicar rapidamente. Foram 6 escolhas, tá? Das 6 escolhas, tiveram 2 escolhas que eu não gostei, que no caso foram a do Carlos Davis, não pelo jogador em si, mas, na verdade, em ambas as escolhas não foi exatamente pelo jogador, mas sim pelo contexto. A do Carlos Davis, na 7ª rodada, eu queria um cara mais nose tackle mesmo, nose tackle clássico, aquele cara que fica em double teams e tal, e na minha opinião, como eu expliquei, o Carlos Davis não é esse cara, ou pelo menos no momento não é. A escolha também de 4ª rodada do Booger Jr., do McFarland Jr. Eu também não gostei, porque eu não vi a necessidade de um running back naquela altura, tá certo? Então, para ambas, eu vou dar uma nota 5, tá certo? Eu gostei muito da escolha do Dodson, e gostei muito também da escolha do Antoine Brooks, tá? O Dodson, enfim, já expliquei as 2 questões, mas gostei mais dessas 2, então eu dou uma nota 8,5. E tanto a escolha do Claypool como a escolha do Highsmith, eu também gostei, só que eu gostei menos do que as outras 2, por várias situações e várias razões. Então, eu dou uma nota de 7, vamos dizer assim. Então, no frigir dos ovos, acredito eu que vai para uma média de 7,5. Na verdade, do Highsmith eu vou aumentar um pouco. Eu acredito que eu vou dar um 7,5 pro Highsmith, pelo potencial que ele tem. Realmente gostei também, mas é porque a do Dodson e a do Brooks Jr. eu acho que foram essenciais. Não que vão ter tanto impacto feito a do Highsmith, mas a gente precisava de um cara para a linha ofensiva, e eu acho que o Dodson vai chegar e vai resolver o problema. E do Brooks, porque eu amo versatilidade. Ele é um cara que na minha posição pode atuar em vários locais do campo, e que, enfim, na 6ª rodada foi um belo de um valor. Então, vou dar um agregado aí, um 7,5 para 8, aumentar um pouquinho. Tá vendo, rapaz? O que um programa de quase 2 horas não faz com a avaliação de um homem. Ricardo Rezende, suas considerações finais e a sua avaliação geral desse draft. Antes de tudo, assim como o Germano, agradecer a todos vocês que nos acompanharam no Twitter, no Telegram, com a cobertura do draft. Sempre satisfação enorme estar com vocês, falando sobre esse evento que tanto gostamos de estar aqui, na toa que os episódios de draft duram horrores. Esse está quase com 2 horas já de conteúdo para vocês, então muito obrigado. Vou repetir o que o Germano falou, a gente faz isso por vocês mesmo, que a gente gosta de estar aqui falando sobre o Pittsburgh Steelers. A respeito da nota do draft, a minha justificativa com 8,5
vai pelo fato de a gente ter adicionado velocidade à nossa unidade ofensiva. Foi um campo que a gente claramente atacou nas escolhas do McFarland e do Claypool. Pelo menos são características dos jogadores. E aí, para dar um pouco mais de contexto pelo fato de eu ter gostado e porque eu acho que vai ter um impacto positivo no nosso time, eu quero puxar lá o draft de 2013, que foi o do Jarvis Jones. E desde o draft de 2013, na defesa, a gente passou a adotar critérios de velocidade nas escolhas dos nossos jogadores. Então, depois logo em seguida veio o Chazier, depois veio o Bud Dupree, depois veio o TJ Watt, teve o Terrell Edmonds, não está na mesma qualidade que os últimos 3 jogadores citados, mas é um jogador marcado pela velocidade. E depois, em 2019, teve Devin Bush. Então foi algo que a defesa quis se moldar, quis se antecipar para o que a NFL é hoje. Os ataques da NFL estão muito rápidos. Então a nossa defesa, a gente pode sentir ela dentro de campo, principalmente no ano passado, quando ela deu liga finalmente, que é uma defesa muito rápida. E a gente entra em 2020 com uma das melhores unidades defensivas da liga. Foi por conta dessa mudança no approach de buscar jogadores. E agora no ataque a gente conseguiu trazer essas 2 bombas de velocidade para o nosso time, algo que a gente estava precisando para acompanhar o ritmo das defesas adversárias como um todo, e foi algo que a gente sentiu falta nos últimos anos, eu diria, vou deixar ao longo do programa, desde o Semi-Coates, foi lá em 2015. Desde 2015 a gente não escolheu um jogador de skill position correndo na casa dos 4.4 segundos. E esse ano a gente foi logo atrás de 2. Então é por isso que eu classifico o draft como 8,5. Já do Claypool não sei minha opção favorita, mas tem essa característica que eu estava buscando. Também, apesar de não ver muito isso reproduzido no tape, no filme, mas contra fatos, não tem como a gente argumentar. Se ele conseguiu ter essa velocidade no Combine, algo de especial ele tem, eu conto muito com isso. E foi o que o Randy Fitner comentou também na sua coletiva. O McFarland dispensa comentários, já falei, para mim foi uma das minhas picks favoritas do draft, perde só para do Alex Highsmith, que era realmente um jogador que eu gostava bastante. Só para finalizar, a gente sempre fica na expectativa de que jogadores escolhidos no draft, todos eles vão para o roster final. Naturalmente, jogadores de segunda, primeira, terceira, quarta rodada são walk no roster. Raramente tem um jogador cortado, e quando tem, marca muito, como o Giovanni falou do Doran Grant, lá em 2015 também. O jogador de quarta rodada que foi cortado. Então, esse ano, talvez... Não sei, é um ano muito atípico. Então teve 6 jogadores. Eu fui pesquisar, antes de começar o programa, quando foi a última vez que toda a nossa classe chegou no roster final. Eu cheguei em 2010 e não tinha achado isso. Então cansei, não procurei mais, nem pesquisei mais. Já estava ficando até difícil procurar essa informação. Mas talvez, se tem algum ano, entre os anos anteriores, que a gente tem alguma chance de acontecer, seja esse, por conta de todo momento que a gente está vivendo hoje. A gente sabe como é que vai ser off-season. Provavelmente não vai ter Rookie Minicamp. Rookie Minicamp é a oportunidade para que os jogadores, até então desconhecidos, possam dar as caras, possam aparecer mais e eventualmente roubar uma vaga de alguém que foi escolhido no draft. Então, só queria trazer essa reflexão mesmo para vocês, que na época o jogador foi escolhido no draft, que necessariamente ele vai ficar no roster final, mas talvez esse ano a gente, se tem alguma chance de acontecer, seja agora em 2020, por conta do momento e por a gente só ter 6 jogadores presentes na classe. Um grande abraço. Até a próxima. Muito bem, para fechar, eu vou deixar a minha explicação porquê da nota 6,5 que dei lá no começo. Claro que as principais escolhas, as escolhas mais no começo, elas pesam mais na nota final. Então, quase toda a minha nota tá na escolha do Alex Highsmith. Já tem uns 2 ou 3 anos que eu venho dizendo que o Steelers precisa montar uma profundidade de pass rusher, não depender só de Bud Dupree e de TJ Watt. Isso, obviamente, essa necessidade deu uma diminuída com o desempenho de Bud Dupree, mas, enfim, agora a gente atendeu isso. Então, nota muito alta para a escolha do Alex Highsmith,
Chase Claypool, que é quem deveria ter mais peso nessa classe inteira, ficou para mim a mesma impressão amarga que ficou nos anos anteriores, basicamente em todo ano par que a gente vai fazer draft, que os Steelers têm um plano muito bem definido, o jogador já está escolhido, o card já está escrito, já está esperando para apertar o enter para enviar a escolha, e aí alguém vai lá e cata o jogador que estava planejado. Foi assim com William Jackson III, que a gente acabou com Art Burns. Foi assim quando levaram todo mundo na nossa frente e a gente acabou com Terrell Edmonds. E para mim, Chase Claypool dá toda a impressão de que o board dos Steelers para a escolha 49 só tinha 2 letras escritas e eram W e R. Na hora que chegou na 49, não tinha exatamente os alvos que a gente queria. Quem é o próximo wide receiver aí? Claypool. Pô, mas esse bicho não é 4ª rodada por ali? Não, vai, ele mesmo é rapidinho. Pega esse cara. E aí a gente foi no Chase Claypool. É por isso que eu dou uma derrubada séria. As posições mais embaixo é só por questão de muitos outros jogadores estavam em todos os locais, todos os níveis de analistas avaliados melhores do que os que a gente acabou selecionando, então isso deixa o gostinho amargo na boca. Todas essas nossas avaliações aqui não significam absolutamente nada para o desempenho do jogador dentro da franquia Pittsburgh Steelers. No final da história, o que conta é o que ele faz diante dos técnicos, o que ele faz dentro de campo, tá? Mas, se não fosse para analisar as escolhas que foram feitas, esse podcast nem existia, a gente só reproduzia as entrevistas oficiais do time, porque é isso que você estaria contando. Então é por isso que eu dou uma derrubada, meu draft é mais pessimista, minha nota é 6,5. E pra gente encerrar, dar aquela velha relembrada em todos que vocês já sabem, o podcast continua funcionando na off-season, porque agora que passou o draft, estamos efetivamente na off-season da NFL, mas a gente dá uma diminuídazinha na frequência, no lugar de episódios toda semana, a gente volta numa frequência mais de 15 em 15 dias, para a gente também dar uma arejada nos nossos conteúdos de Steelers, para vocês também darem uma descansada e aproveitarem outros lances das suas vidas. Então a gente volta de 15 em 15 dias. Continuem acompanhando Twitter, Instagram e o canal lá no Telegram, @BlackYellowBR, e o Telegram t.me/BlackYellowBR. Tá? Tudo o que acontecer com os Steelers daqui até a temporada, daqui até o infinito, daqui até o dia que Ricardo vai se cansar de fazer isso, e eu imagino que isso nunca vai acontecer, você vai saber por lá. Então, Instagram, Twitter, Telegram, BlackYellowBR. E por fim, mantenham-se nas suas casas ao máximo possível, mantenham as suas higienes de lavar as mãos, uns bons banhos, limpeza de superfícies de celular, enfim, ajuda bastante nesse momento em que a gente ainda está tentando achatar a curva da pandemia do coronavírus. Tudo certo? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah.